Olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Amados irmãos, estamos de volta pela graça e misericórdia de Deus para mais um momento devocional, de maneira a estarmos cada vez mais próximos de Deus. Meditando no Evangelho, amados irmãos. Este é o tema da nossa jornada devocional durante 10 semanas. Estaremos a meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36. Nessa quarta semana, amados irmãos, quarta parte da nossa jornada devocional, o nosso subtema é doar e ser paciente com os inimigos. Vamos ler o nosso texto básico de hoje no livro de Lucas, no capítulo 6, o verso 30. Diz assim: Lucas, capítulo 6, verso 30. Diz assim a palavra: Dê o que você tem a quem lhe pedir, e quando lhe tomarem as coisas, não exija que as devolvam. Dê o que você tem a quem lhe pedir, e quando lhe tomarem as coisas, não exija de volta. Não exija que as devolvam. Amados irmãos, Jesus Cristo começa a ensinar qual deve ser o nosso comportamento diante dos conflitos da vida. E ele contradiz a norma habitual, usual e estabelece novos princípios para os seus seguidores. E esses princípios já começamos a aprender na primeira parte: amar o seu inimigo; na segunda parte, interceder pelos inimigos; na terceira parte, perdoar os seus inimigos. E hoje, amados irmãos, Jesus nos pede para ser doador e paciente com todos. E paciente com todos. Mas aqui o nosso foco nesta nossa jornada é amar os inimigos, ou amor aos inimigos. Por isso coloquei o título desta quarta parte desta maneira: doar e ser paciente com os inimigos. Portanto, amados irmãos, Jesus não veio abolir a lei de Moisés, muito menos as advertências dos profetas, mas sim cumprir a lei. Cumprir a lei. E o grande problema era que os judeus achavam que podiam guardar a lei ou podiam cumpri-la com os seus próprios esforços, sem ajuda divina. Este era o grande problema de muitos. Mas quando Jesus começa a ensinar, ele diz o seguinte, amados irmãos. Vamos ler em Mateus, no capítulo 5, e o verso 27 ao verso 28, para estendermos aqui uma base para compreendermos essa questão da lei e os ensinamentos de Jesus face às leis que muitos interpretavam mal, não entendiam o que realmente a lei queria dizer e agiam de forma errada na maneira de pensar e também acabavam por não cumprir verdadeiramente o que a lei muitas das vezes pedia. Portanto, amados irmãos, vamos ler
no capítulo 5 de Mateus, no verso 27 ao verso 28. No verso 27 ao verso 28. O verso 27 diz assim: a lei de Moisés diz: não cometa adultério. Porém, eu digo: qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mas vocês poderão pensar, o que esta passagem, o que este assunto tem a ver com ser doador e ser paciente com os inimigos? Amados irmãos, este assunto não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, com o tema desta quarta parte da nossa jornada devocional. Mas eu estou a trazer este assunto para estender aqui uma base para melhor compreendermos aquilo que iremos aprender hoje nesta quarta parte da nossa jornada devocional, que é ser doador e ser paciente com os inimigos. É mais para esclarecer, para entendermos aqui a questão da lei e como os judeus viam, entendiam a lei. Jesus não contradizia a palavra, não estava a contradizer a lei de Moisés, nem as advertências dos profetas. Mas Jesus estava a contradizer, a contrariar a forma habitual, a forma usual, na maneira de pensar, na maneira de agir dos judeus e estabelece novos princípios para os seus seguidores. Estabelece novos princípios para os seus seguidores. Portanto, Jesus diz, a lei de Moisés diz, não cometa adultério. Porém, eu digo, quem desejar, em seu coração já cometeu adultério. Então, amados irmãos, imaginemos um caso em que 10 pessoas estão a ouvir isso. E dessas 10 pessoas, 3 sabemos que são adúlteros. E quando os outros ouvem isso, possivelmente esse número de 3 vai disparar para 7 ou vai disparar para 10. Porque em nosso coração, se desejamos possuir uma mulher, já cometemos adultério. Mas se olharmos a maneira como os judeus olhavam para a lei, que é considerado adúltero ou é considerado aquele que comete adultério, quem consumar o ato ou quem for apanhado, apanhada com a mulher ou marido do outro. Muitas vezes viam assim as coisas, mas na verdade as coisas não eram assim. Jesus diz, porém eu digo, quem em seu coração desejar possuir uma mulher, já comete adultério. Aí as coisas não é só no quem consumar, mas quem já começa a pensar, a partir dali já cometeu. Por isso, é só para estender aqui uma base para nós esclarecermos as coisas como Jesus ensinava, falava e o que é que nós temos que entender aqui hoje. Bom, amados irmãos, nesta quarta parte da nossa jornada, como já disse, Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador, nos ensina aqui em Lucas 6,30 a sermos doadores e pacientes com todos. A sermos doadores e pacientes com todos. Mas como o foco dessa nossa jornada está relacionado ao amor aos inimigos, razão pela qual coloquei o título desta maneira, doar e ser paciente com os inimigos. Amados irmãos, o subtema da quarta parte é ser doador e paciente. Ser doador e paciente. Bom, vamos ler um texto no Antigo Testamento,
em Êxodo 22, 26. Êxodo 22, 26. Diz assim a palavra. Êxodo 22, 26. Diz assim a palavra. Se tomar como garantia a capa de alguém, não abuse. Devolva a capa a ele antes do pôr do sol. Se tomar a capa de alguém como garantia, não abuse. Devolva a capa a ele antes do pôr do sol. Agora vamos ler, amados irmãos, a palavra no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 5, o verso 42. Mateus, capítulo 5, o verso 42. Diz assim a palavra. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você. Agora vamos ler o nosso texto básico de hoje, que é Lucas 6:30. Lucas 6:30, amados irmãos, diz o seguinte. Já lemos, mas vamos reler aqui para entendermos. Lucas 6:30. Lucas 6:30, amados irmãos, diz o seguinte. Dê o que você tem a quem lhe pedir. E quando lhe tomarem as coisas, não exija que as devolvam. Não exija que as devolvam. Agora, vamos colocar como pano de fundo os textos de Mateus e o texto de Lucas. Na passagem de Êxodo, amados irmãos, 22 e 26, vimos que nessa lei existe uma cláusula. Cláusula essa que é devolva a propriedade antes do pôr do sol. Bom, amados irmãos, é a partir daí que vamos tomar o gancho para a nossa mensagem. Verdadeiramente, amados irmãos, a questão aqui é que nem todos iriam devolver. Nem todos iriam devolver. Pergunto, quantas vezes, amados irmãos, quantas vezes alguém veio nos pedir emprestado e nunca recebemos de volta a nossa propriedade ou o nosso bem? Veio nos pedir emprestado na garantia de que irá devolver. Seja o que seja, mas que depois nunca recebemos de volta a nossa propriedade. Nunca recebemos de volta a nossa propriedade. Bom, por causa disso, amados irmãos, pode nascer inimizade, contendas, problemas entre familiares, colegas de trabalho ou até mesmo vizinhos. E quando, amados irmãos, vamos ler em Lucas 6:30, a segunda cláusula, amados irmãos, o Senhor nos proíbe de exigir que nos devolvam. O Senhor proíbe de exigir que nos devolvam. Precisamente por isso. Precisamente por isso. Quando vamos exigir que nos devolvam, às vezes vamos com cabeça já frustrada, com temperamentos, porque está a demorar uma semana, está a demorar para já meses, a pessoa nunca traz de volta e ficamos cansados de esperar, damos chances e chances e chances, segunda chance, para ver se a pessoa se arrepende e vem devolver o nosso bem.
ficamos já com a cabeça toda transtornadas e quando vamos confrontar essa pessoa, às vezes chegamos lá e os temperamentos sobem e acabamos entrar em grande luta, grande confusões e série de coisas, N coisas. Então são esses tipos de coisas que Jesus, sendo Deus, sabia que viriam acontecer na nossa vida. Então Jesus nos diz, não exijam de volta. Não exijam de volta. Não exija de volta. Ser doador e paciente com os inimigos. Bom, é sem dúvida, amados irmãos, uma doutrina de que devemos suportar com paciência, suportar pacientemente os danos dos nossos bens. Os danos dos nossos bens. Amados irmãos, aqui nós somos apenas ordenados a exercitar a paciência para que não sejamos angustiados ou até mesmo desnecessariamente angustiados com a perda da nossa propriedade ou com a perda dos nossos bens materiais. Mas sim esperar com paciência até que Deus convide essas pessoas a prestar contas das suas injustiças. A prestar conta das suas injustiças. Amados irmãos, Jesus nos manda sermos doadores e na doação, amados irmãos, é essencial o espírito de liberalidade. Na doação é essencial o espírito de liberalidade. Liberalidade na doação, amados irmãos. Ou seja, a intenção de fazer uma atribuição de propriedade, de bens, o que seja, em favor do outro, beneficiando sem contrapartidas. Beneficiando sem contrapartidas. Amados irmãos, um outro ponto de vista também que podemos explorar aqui nesta mensagem de Lucas 6,30, amados irmãos, também podemos analisar o caso de quando Cristo diz que não exija que as devolvam, ou como foi traduzido em outras versões, não peça de volta ou não o reclames. Provavelmente, amados irmãos, isso se refere à maneira como os coletores, os cobradores de impostos naquela altura e os soldados romanos atingiam os bens das pessoas. Pessoas, amados irmãos, como essas, que vivem de extorsões e atingem os bens das outras, amados irmãos, e vêm atingir os nossos bens, basicamente sofremos ou devemos sofrer em silêncio. Em silêncio, deixando nas mãos de Deus, ao invés de reclamarmos ou ao invés de exigir de volta, exigir que nos devolvam ou até mesmo implorar que nos devolvam os nossos bens, mas sim deixar nas mãos de Deus. Cristo nos manda não exigir de volta. Cristo nos manda não exigir de volta. Pelo fato dele ser Deus,
saber de todas as coisas, na sua onisciência, para que não sejamos provocados a aprender ou a estragar ainda mais, e também para que não fiquemos irritados, como é o caso que eu já estava aqui a explorar anteriormente, não fiquemos irritados ou falar palavrões ou até mesmo perder o controle e fazer algo que possa entristecer o espírito. Jesus nos pede o espírito de liberalidade na doação. Liberalidade na doação. Não o reclames, não exija de volta. Amados irmãos. Portanto, Jesus Cristo, sendo ele Deus, como já disse, sabia que haveria circunstâncias, sabia que haveria situações em que seria melhor não dar, e também situações em que seria certo buscar algo que é nosso, buscar algo que foi roubado ou emprestado. Mas que, no geral, quando uma pessoa pede, devemos dar, e melhor mesmo deixar a pessoa ficar com essa coisa emprestada ou roubada, já que não quer devolver. Melhor mesmo é deixar e não reclamar. Amados irmãos, se nós confiarmos que Deus vê tudo e confiar que um dia fará justiça, nós podemos abrir mão de qualquer coisa, pois que o que vamos receber, o que receberemos de volta das mãos do Altíssimo, amados irmãos, irá muito além de qualquer posse na terra. Convido aos irmãos, a quem puder, leia Provérbios no capítulo 19, verso 17. Portanto, amados irmãos, eu quero terminar aqui com esta mensagem, dizer que somente o Espírito de Deus é que nos capacita a amar o inimigo. Somente o Espírito de Deus é que nos capacita a interceder por eles. Somente o Espírito de Deus é que nos capacita, amados irmãos, a perdoar. E somente o Espírito de Deus é que nos capacita a ser doador, a doar e ser paciente com os inimigos. E mais, amados irmãos, sobre essa lista de princípios, iremos abordar nos próximos capítulos dessa nossa jornada devocional, meditando no Evangelho. Por isso, até a próxima, amados irmãos. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana, na quinta parte desta jornada devocional, meditando no Evangelho. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, que assistiram esta mensagem, esta quarta parte da nossa jornada. E que Deus possa tocar a vossas vidas e que essa mensagem possa transformar vossas vidas para a honra e glória do nosso Deus. Até a próxima parte. Amém.